a gente então vai dar início ao assunto que nos últimos anos tem caído com recorrência, na verdade não só no Enem, né? Se você pegar os vestibulares grandes aí, por Brasil afora, eles cobram muito ondulatória. Ondulatória é um assunto que está presente na nossa vida. A gente usa cada vez mais ondulatória na nossa vida, né? Desde um aparelho celular, né? Todo o sinal de internet hoje em dia é transmitido por ondas, né? As informações que circulam no planeta, basicamente, são transmitidas por ondas, né? E as ondas explicam uma porrada de coisas na física. É um assunto, assim, muito bonito, cara. A ondulatória é um assunto, a despeito de a gente estar estudando isso para o vestibular, que tem toda uma pressão envolvida, eu sempre falo isso, né? Cara, esse assunto é delicioso para estudar. Quem curte ciência, curte ondulatória, né? Tirando aquela pressão que eu falei de puta, tomara que eu não acerte, que eu acerte a questão no vestibular. É um assunto muito louco. E vocês vão acabar cada vez mais estudando isso, não tem jeito. Bom, só que para estudar ondulatória, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou primeiro trabalhar uma teoria que vai ajudar a gente a entender a ondulatória. Então, nos materiais de cursinho, geralmente MHS não vem atrelado necessariamente à ondulatória. Porque, a priori, não tem nada a ver mesmo. Mas quando você começa a entender que as coisas oscilam, a gente começa a entender muito do conceito de ondulatória. Então, a nossa ideia é, nessa primeira aula, falar da mecânica de um MHS, dos movimentos oscilatórios. Dentro desse assunto, a gente tem dois tópicos. Um deles nós não vamos abordar. Para o vestibular não é um assunto tão importante. A gente vai abordar a parte legal do MHS, que é a energia. Então, eu deixei bem claro ali, osciladores mecânicos. Espera aí que tem gente entrando aqui. Aí, pronto. Pronto. Então, a gente vai estudar osciladores mecânicos e a sua energia. Energia. Eu não vou estudar a parte de cinemática do movimento. A gente não vai calcular a equação horária do movimento. Por quê? Porque é um assunto muito mais específico, né? Se a gente olhar para o recorte do Enem, que é uma prova mais de conhecimentos gerais, né? É uma prova de abrangência nacional, vai pegar alunos de tudo quanto é região do país. Então, é uma prova que cobra o essencial de cada coisa. E mesmo assim, é uma prova bem difícil, né? A parte de cinemática de MHS é uma parte que é mais para militares. Então, a gente não vai trabalhar isso aqui, tá? Bom, e aí depois que a gente terminar a parte de osciladores, hoje, a gente entra na ondulatória na próxima vez que a gente falar esse assunto, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui já tudo. Aqui. Primeiro, vamos entender o que é oscilar, né? E por que isso na física é importante? Vocês sabem que a mecânica quântica, né, que a gente fala lá na química, desde o momento que a gente trabalha com modelos atômicos, a mecânica quântica ela é usada cada vez mais para você compreender fenômenos na física. Então, a mecânica quântica já é utilizada para explicar a estrutura do átomo, e a mecânica quântica também é usada para explicar a origem do universo. Né? Os primeiros momentos do Big Bang, qual era a composição do universo naquelas situações, como é que se formam estrelas. Então, a mecânica quântica ela ajuda tanto no micro como no macro. E por que eu estou falando da mecânica quântica numa aula de oscilação? Porque a mecânica quântica é a primeira, ela quebra um paradigma na física que é caracterizar o comportamento de partículas a partir de ondulatória. Ou seja, para a mecânica quântica, essencialmente, uma partícula oscila. Ela oscila, tal e qual uma onda. Quando a mecânica quântica traz essa perspectiva, muitas coisas começam a se explicar, né? Então, até o Einstein acabou se rendendo à mecânica quântica em dado momento. Né? Eu estou falando isso por quê? Porque ele usava aquela frase, né, que fala dele, que é Deus não joga dados. Por quê? Ele critica aquela natureza de probabilidade da mecânica quântica, que você não consegue determinar a posição da partícula, né? Mas ele usou a mecânica quântica para falar de fóton. Né? Quando ele admite lá no efeito fotoelétrico que tem uma partícula
chamada fóton, e que ela tem uma frequência quantizada, ele se rende à mecânica quântica para poder explicar um fenômeno. Então, a primeira vez que a gente olha para a matéria e começa a enxergá-la como onda, é a partir da mecânica quântica. E o que a mecânica quântica tem de importante? Ela traz toda a parte de oscilação. Então, quando você estuda uma coisa oscilando, você começa a descrever uma função de onda para ela. E aí entra toda a loucura da física, tá? Bom, para começar a história, vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. Isso aqui, gente, é um aparelho que talvez alguns de vocês já tenham visto parecido, não exatamente assim, que esse é mais antigo, que é um diapasão. É um diapasão. Né? O diapasão os antigos, né? Hoje em dia não é mais assim, ele é diferente. Ele basicamente era um apoio, né? E uma barra aqui de metal, alguma coisa, que aí você empurra ela e solta. E aí ela começa a fazer assim, ó. Ela começa a fazer isso aqui, ó. Tá, tá, tá. Ela começa a oscilar. Oscilar. Né? No caso do diapasão, quando ele oscila, ele emite um barulho. Uma frequência. Tá? Cada diapasão tem a sua frequência lá específica. Tá? Tá. E então, o que é oscilar? Oscilar é um movimento periódico, né? Porque ele faz isso repetidas vezes, sempre em torno de uma posição original de equilíbrio, que a gente chama, né? Uma posição original de equilíbrio, né? Que era a posição onde ele estava ali no início do processo. Tá. O que é mais interessante a gente entender aqui, antes de mais nada, é o seguinte. Onde é que isso tem energia, né? Veja, para você colocar esse objeto para oscilar, você precisa distender ele. Então, imagine que você pegue o objeto e coloque ele aqui e solte. Para você colocar ele aqui, você gastou um trabalho. Você fez trabalho. Você não gastou energia para fazer isso? Né? Você não causou um deslocamento no corpo? Você não aplicou uma força no corpo? Então você fez trabalho. Quando você fez trabalho, o que você deu para o oscilador? Energia. E aí, o que o oscilador vai fazer com essa energia? Alguém me responde aí. Ele está oscilando. Está fazendo isso. O que ele está fazendo com a energia durante o processo? Ele está convertendo potencial em cinética. Na medida em que ele oscila, ele começa a converter energia uma na outra. Né? Quando ele está esticado nessa posição ali, ele está com uma energia potencial. À medida que eu solto, ele começa a ser empurrado na direção do equilíbrio. E aí ele começa a acelerar. Deu para entender? E aí ele vai transformando aquela potencial em cinética. Aí ele volta para uma posição aqui, ó, bem esticado. Então, o que a gente vai descobrir, né? Antes de começar a falar muita coisa, senão a aula fica meio zoada. O oscilador armazena energia. Oscilar é uma forma de você guardar energia. Se você imaginar uma condição ideal, esse negócio vai ficar oscilando forever. Sim ou não? Então, olha que coisa bonita. Quando uma coisa oscila, ela guarda energia. Faz um puta sentido pensar que o elétron oscila. Você pode caracterizar, então, o elétron como uma onda. Ele tem uma energia ali dentro. Tudo que oscila tem uma energia. Né? Então, percebe como a mecânica quântica vai usar isso como um apoio na ondulatória? Tá? Bom, toda vez que a gente trabalha com coisas que se repetem, duas grandezas vão surgir, relacionadas ao tempo. Né? E uma outra nova que vai surgir aqui, que é a amplitude, que a gente depois vai usar na ondulatória também. Bom, o que é o período? Período, a gente usa período lá no movimento circular, né? A primeira vez que a gente fala de período é lá no MCU, movimento circular uniforme. Lá no movimento circular uniforme, o período é o tempo necessário para o corpo dar uma volta. Aqui você vai dizer,
O período é o tempo necessário para o corpo dar uma balançada completa. Uma balançada completa. Uma oscilada completa. Tudo bem? O que seria uma oscilada completa? Vai e volta. Ele sai de uma posição, dá uma oscilada para a direita, depois ele volta para a esquerda. Isso é o período. Tá? No sistema internacional, a gente tem que falar mais uma vez, né? No sistema internacional, o período é dado em segundos. O período é dado em segundos. Tá? Tá. Além do período, a gente tem a frequência. Frequência. A frequência é o número de balançadas no intervalo de tempo. Frequência é o número de oscilações num dado ΔT. Tá bom? Isso aqui é dado em hertz. Tá? Por que a gente costuma dizer que a frequência é o inverso do período? Né? Qual que é a lógica de dizer que a frequência é o inverso do período? Para pensar um pouquinho. Vamos supor que o corpo dê uma oscilação. Tá? Qual é o intervalo de tempo que ele dá uma oscilação? Não é o período? Então, quando você fala que a frequência é o inverso do período, o que está dizendo? Ele está dando uma oscilação pelo período. Faz sentido. Né? Por isso que o pessoal costuma dizer, com todo sentido, né, que o hertz é o segundo a menos 1. Como assim segundo a menos 1, professor? Por segundo. Por segundo. O que por segundo? Uma oscilação. Uma oscilação por segundo. Tá? Beleza. Até aqui tranquilo, moçada. Sussa. Amplitude. A amplitude é uma grandeza que vai ser bastante usada na aula de hoje. Quando você deforma o sistema ali, né, quando você puxa a vareta para a direita, para a esquerda, você afasta ela da posição de equilíbrio. Não é isso? E solta. Então, essa posição é a posição de maior afastamento da posição de equilíbrio. Não é? Isso é amplitude. A amplitude, ela é fundamental para nós. Porque é ela que vai determinar a energia que você estocou lá dentro. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque para pensar. Você que deformou o negócio. Então você, em última análise, é você que escolhe o quanto você quer deformar o bagulho. Você vai deformar quanto? Você quer esticar muito? Quer esticar pouco? Então, a gente vai descobrir, por exemplo, na ondulatória, que a amplitude está relacionada com a energia da onda. É muito louco. Tipo, quanto maior a amplitude, maior a energia que a onda traz consigo, né? Tá? Então, aqui também, a amplitude vai determinar a energia estocada. Tá? Para cada sistema, a gente vai trabalhar de um jeito diferente. Até aqui tudo bem, gente? Entenderam o que é balançar? Tipo, balançar, balançar. Tá bom? Podem tirar print para a gente seguir. Aqui. Bom, vamos com muita calma nessas fotos, muita calma nessas fotos. Essas fotos, elas vão apenas ilustrar o que a gente vai estudar. Porque assim, tá, eu quero estudar esse tal desse movimento harmônico simples. Eu quero estudar o movimento harmônico simples. Qual é o tipo de oscilador que eu vou usar para poder estudar esse negócio? A gente vai usar osciladores mecânicos, né? Então a gente estuda os sistemas massa-mola, aí tem o massa-mola horizontal e vertical, e os pêndulos. A gente vai mostrar um pouquinho disso no simulador, tá? É uma aula muito de visual, não é uma aula de muita conta, ela é muito conceito, mas a gente precisa ver coisas. Tá? Então, viva quem faz os simuladores, viva os caras do PET lá, cara, que é maravilhoso.
toda vez que eu uso o simulador do PET e eu divulgo o vídeo no YouTube, eles põem lá que direito autoral. Mas eu estou fazendo propaganda dos caras, entendeu? Eu não estou ganhando dinheiro em cima dos caras, eu estou fazendo propaganda deles. Mas enfim, porque você não pode colocar música, dependendo do que você coloca no vídeo, eles vão reivindicar direito autoral. Então você não pode colocar música de ninguém, por exemplo, num vídeo. E aí você não pode também colocar o vídeo de alguém e reproduzir ele no YouTube de novo. É um negócio meio estranho, mas enfim. Bom, então vamos lá. A gente vai começar com o sistema massa-mola, tá? Vamos com massa-mola e depois vamos com o pêndulo. Vou colocar ele aqui. Tá. Vamos lá. Esse sistema massa-mola, ele vai funcionar da seguinte maneira. Imagina um plano horizontal sem atrito. Tá? Os nossos sistemas todos eles são sem atrito. Sem atrito. E aí eu vou pegar, aqui tem uma parede, e eu vou prender aqui nessa parede uma mola. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui tem uma paredinha, aqui uma vareta presa em uma mola, e um corpo aqui. Bom, se não tem atrito, peraí. Se não tem atrito, não tem perda de energia. Então, a gente está trabalhando com um sistema ideal, né? Um sistema ideal. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... e nota o seguinte, né? Uma coisa bem importante. Esta mola, ela tem um comprimento original. Ela tem um comprimento original. Tudo bem. Então, vamos imaginar que o comprimento original da mola seja o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma mola. Esse aqui é o comprimento original da mola. Vou colocar mais uns nozinhos, espera aí. Pronto. Esse aqui é o comprimento original da mola, que eu vou chamar de L0 da mola. E aí eu vou pegar um corpo e amarrar esse corpo nela. Pronto. Tá. Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque nessa situação, a mola não está fazendo força elástica sobre o corpo. Tá? Lembra que a força elástica é igual a K vezes X. Onde X é a deformação da mola. Tá? Então, nesse ponto, você não tem força elástica. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu mesmo e vou comprimir a mola para a esquerda. Pronto. Percebe que quando você comprime a mola, você afasta o corpo de uma posição da posição original. Tá vendo? Ó? Tá? Essa posição aqui, eu vou chamar de menos A. Vamos com calma. Dan, por que menos A? Porque eu estou orientando a minha trajetória para a direita. O corpo vai começar a mexer ali, ele vai começar a oscilar. Então, como esse cara está para a esquerda do meu zero, eu vou chamar ele de negativo. Tá. O que vai acontecer no exato momento em que eu soltar o corpo? Vai surgir uma fel para a esquerda. Certo? Quanto vale essa força elástica, gente? Alguém poderia me dizer? Quantos que vale essa força elástica? Olha, a força elástica é Kx, não é? Quando você afastou o ponto, o corpo da origem, quanto que você deformou a mola? Você deformou A. Exatamente. Ela vale K vezes A. Você não precisa colocar o menos, gente. Porque é vetor, né? Tá? Aí, o que vai acontecer com essa força elástica? Ela vai empurrar o corpo na direção
da direita. Só que vai perceber o seguinte, conforme essa força elástica empurra o corpo para a direita, a deformação começa a diminuir. Então, durante a ida, o corpo vai ficando cada vez mais próximo da origem. Tá. Aí, o que acontece quando o corpo passa pelo ponto zero? Vamos colocar o corpo aqui agora, ó. Aqui está o outro ponto, ó. Tá? Porque o que vai acabar acontecendo é o seguinte. O corpo ele vai ficar fazendo isso, ó. Rain, 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 rain. Para sempre. Para sempre. Tá? Aí acontece o seguinte. Enquanto ele está indo para a direita, a força elástica está empurrando ele para a direita. Está arrastando ele para a direita. Assim que ele passar pela origem e começar a andar para cá, para esse lado, a corda, a mola, ela vai estar esticada. Ela vai estar esticada. Então, aqui surge uma força elástica contra. Essa força elástica contra, ela vai ser Kx, um X qualquer. Tá? E aí ele vai se afastando. Ele vai se afastando. Até chegar nesse ponto A. Quando ele chegar nesse ponto A, ele atinge a máxima deformação também. Então, aí você tem isso aqui agora, ó. Menos A, zero, e mais A. Trajetória orientada para a direita. Agora o corpo está aqui, ó. Quando ele está aqui, olha o que acontece com a mola, ó. Tá vendo? Aqui ela está na máxima deformação, só que puxando para a esquerda. Então você tem agora uma fel de novo. Que é igual a Ka. Então, é um movimento em que a força varia. Não é um movimento em que a força é constante. Né? Ela atinge picos. Quais são os picos da força? Aqui, ó, na esquerda e na direita. Né? Tem um valor onde a força simplesmente desaparece. Então, aqui, a fel vale zero. Né? E você tem esses valores intermediários. Você tem esses valores intermediários. Né? Por exemplo, a gente pode colocar aqui mais um caso, ó, seria o seguinte, ó, menos A, deixa eu colocar aqui a orientação, né, da trajetória, aqui A, aqui zero, vamos colocar o corpo num negócio meio que aqui, ó, voltando. Então agora ele está voltando, ó. Aqui ele estava indo, né, ó. Quando ele estiver voltando, a corda está deformada. Ela está deformada. Ela tem uma deformaçãozinha. Ó, aqui é a deformação dela, ó. Então você vê que ela não está tão comprimida. Ela não está relaxada no máximo e não está comprimida no máximo. Então aqui você volta a ter um Kx qualquer. Ó. Um Kx qualquer. Tá? Esse Kx qualquer, nesse caso aqui, ó, quando ela está voltando, não sei se vocês conseguem perceber isso. Ela está voltando para a esquerda. O Kx está empurrando ela para cá, ó. Que a mola está um pouquinho comprimida. Então, sabe uma coisa que você vai perceber? Pode perceber. A força elástica, ela está sempre apontando para a origem, ó. Olha aqui, ó. Apontando para a origem. Olha aqui, ó. E aqui.
Sacaram? Quando é que não tem força elástica? Quando ele está na origem. Quando ele está na origem. Aí não tem a força. Então, sabe o que a gente vai dizer? Que é uma coisa que todos os livros aparecem. A força elástica, ela é uma força restauradora. Por que ela é uma força restauradora? Porque ela quer sempre levar o corpo para aquele lado. Essa é a ideia. E é uma força, além de ser restauradora, ela é proporcional à deformação. É proporcional à deformação. Tá? Sabe qual é a consequência imediata disso, galera? A aceleração varia. Não é um move. É um movimento harmônico simples. O nome do movimento harmônico simples vem do fato de que é um movimento onde a aceleração varia de uma forma especial. Como é que a aceleração varia? De acordo com a deformação. Né? Porque para pensar o seguinte, pensa na segunda lei de Newton. A força resultante é massa vezes aceleração, não é? Só que, se a força resultante é massa vezes aceleração, eu posso dizer então que massa vezes aceleração é igual a kx. Portanto, a aceleração é k sobre m vezes x. Então, o que a gente chama de movimento harmônico? É um movimento onde a aceleração varia de acordo com a deformação. O que seria essa deformação, né? A distância que você está em relação à origem. Tá? Sabe qual é a coisa mais bizarra disso? Quando você coloca esse... Imagina esse corpo se movimentando. Ele está fazendo isso aqui, não está? Se eu construir um gráfico de deslocamento em função do tempo, isso dá uma onda. O movimento do corpo, quando é colocado num gráfico, ele dá uma onda. Um X em função do tempo. Sabe aqueles gráficos que a gente estuda lá na cinemática? Gráfico de espaço em função do tempo? O gráfico de espaço em função do tempo é uma onda. É uma onda. Então, é por isso, é daqui que começa a surgir a ideia de que, da relação de oscilar com onda. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Pesado, né? Pesado o negócio. O que nos interessa nessa parada? A energia. Então, bora falar dela, né? Pode tirar print aí, se vocês quiserem. Vamos lá. Bom, a gente viu que o negócio fica oscilando, certo? O negócio fica oscilando. Vamos trabalhar com 3 posições que eu acho que é o suficiente. Então, vamos colocar assim aqui, ó. Menos A, menos A, menos A, 0 e mais A. Ele vai ficar oscilando aqui em torno dessa posição. Bom, vamos começar com o corpo aqui ou aqui. São posições... Quando a gente vai pensar em energia, essas posições elas são equivalentes. Tá? O que você precisa trazer da mecânica para cá? Que todo sistema mecânico tem uma energia mecânica. Essa energia mecânica é dada pela soma da cinética mais a potencial. E nós estamos trabalhando com um sistema conservativo.
Portanto, se o sistema é conservativo, a energia mecânica é constante. Vai acompanhando. Tá. O que a gente sabe? Nesses pontos aqui, a energia potencial é máxima. Então, aqui você tem uma energia potencial elástica. Presta atenção agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que eu calculo a energia potencial elástica? Não é kx² sobre 2? Só que a deformação é A. É A. A deformação do corpo é A. Então, eu vou escrever, vale Ka ao quadrado sobre 2. Essa é a energia potencial. Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa. Quando o corpo está na posição A, ele tem velocidade zero. Tanto aqui como aqui, ó. Por que ele tem velocidade zero ali, gente? Porque ele está invertendo o sentido do movimento. Né? Quando ele está na posição menos A, ele está fazendo isso, ó. Ele vai voltar. E aqui ele está fazendo isso, ó. Então, naquele exato momento, ou, né, naqueles exatos momentos, eu posso dizer que a energia cinética desse cara é zero. Ou seja, toda a energia mecânica está armazenada na forma de potencial. Tudo bem. Aí, ele começa a andar. Ele começa a andar. Vamos pegar aqui um ponto qualquer aqui. Tá. Aqui a mola, ela está mais ou menos comprimida. Ela tem uma deformação. X. Certo? Ela tem uma deformação. Tá. Se ela tem uma deformação, ela tem uma energia potencial que é kx² sobre 2. Que não é a máxima. Então, isso me leva a crer o seguinte, que nessa... Deixa eu só separar aqui, para não ficar meio zoado. Ó. Pronto. Então, nessa situação, eu também tenho uma cinética. Então, por exemplo, vocês já vão imaginando o que os exercícios perguntam, né? Quando a mola estiver nessa deformação, qual vai ser a velocidade do corpo? Você vai ter que trabalhar calculando a cinética, calculando a potencial, tá? Tem todos esses... Percebe que é uma questão de mecânica, na verdade, né? Só que é um pouco mais complexa porque o negócio fica oscilando, né? Tá? Beleza? E aí, a gente tem a terceira situação. Que seria o corpo aqui, ó. Que seria o corpo aqui. Quando o corpo está nessa posição, não tem força restauradora nele. Ele está na origem. A mola não está nem esticada e não está comprimida. A mola está relaxada. Então não tem potencial elástica. Energia potencial igual a zero. Tá? Se não tem elástica, cadê a energia? Está na cinética. O que me leva a concluir que essa energia é a máxima. Cinética, né? Tudo bem? Beleza. Então ela fica trocando. Então ele pode te fazer 1000 perguntas. Ele pode te perguntar qual a velocidade máxima do corpo. Ele pode te perguntar qual a aceleração máxima do corpo. Né? Então ele pode jogar com as forças ou com a energia. Em geral é com a energia que ele joga. Tá? Aí tem aquela parte que eu falei para vocês, né, que é uma parte bem bizarra, que é assim, isso aqui fica oscilando. Né? Isso aqui fica oscilando.
Então, essa posição aqui, ó, ela varia em função do tempo. Ela varia em função do tempo. Ela varia de acordo com uma função ondulatória. Tanto é que a gente, para descrever as equações orais, a gente usa seno, cosseno, tá? Que a gente não vai entrar nessa parte que eu estava falando para vocês. Até aqui tudo bem, gente? O que eu quero fazer com vocês agora? Queria que vocês tirassem print primeiro, porque eu vou copiar essa tela, porque eu quero colocar aqui um gráfico. Quero colocar um gráfico dela. Deixa eu fazer o seguinte. Opa, perdão. Ó. Aqui. Tá aqui o gráfico. Ó. Primeiro vamos dar um zoom aqui nas situações, ó. Isso aqui é o resumo do que eu falei, tá bom? Peraí, perdão. Então, ó, aqui você tem posição de equilíbrio, não tem força agindo aqui. Porque a mola não está nem comprimida, nem relaxada. Tá? Aqui o corpo tem velocidade, que é aquilo que eu estava discutindo agora há pouco. Né? Aqui você tem estiramento máximo, com a força máxima. Então aqui é onde ele está mais acelerado. E isso é uma coisa que dá uma bugada na cabeça da galera. Por quê? Porque ele está parado, mas é onde a aceleração é maior. Então é muito estranho você falar assim, o corpo está parado, mas é onde ele está mais acelerado. Porque ele está invertendo o sentido. Tá? Isso vale tanto para cá, ó, como para cá, ó. As duas situações, a mais A e a menos A. Tá bom? Beleza? E aqui você tem aquela posição qualquer que eu estava falando para vocês agora há pouco. Aquela posiçãozinha qualquer. Então, depois vocês podem tirar print aqui da tela também, se quiser, tá? Eu vou abrir aqui o negócio. Apesar de que vocês têm isso no material. Eu coloquei essa figurinha no material. Tudo bem que ela está bem pequenininha, né? Tá? Agora, eu quero mostrar para vocês esse outro gráfico aqui, ó. Esse aqui é legal. Paf. Pof, pof. Ó. Bom, vamos lá. Essa barrinha, ela vai, dependendo da cor dela, você vai saber que tipo de energia você tem. Então, a cor rosa diz respeito à energia potencial do corpo. Então, o que a gente percebe? Quando o corpo está na posição menos A e na posição mais A, a energia potencial é máxima. Tá? Aí, nessas posições intermediárias, você tem uma mistura de energia potencial e cinética. Né? O corpo, ele sai do menos A e vai se dirigir até a posição de equilíbrio. Então, enquanto ele faz isso aqui, ó, ele vai perdendo potencial e ganhando cinética. Quando ele chega aqui, toda a energia dele virou cinética. Então, essa curva amarela aqui, ó, ela mostra a energia cinética variando. Então, peraí. Aqui, ó. A energia cinética varia. Essa rosa que está aqui por trás, ó, é a potencial variando. É a potencial variando. O que a gente vai perceber? Que a soma cinética mais potencial dá sempre o mesmo valor. Ó. Então, essa curva vermelha, ela representa a energia total do oscilador. A energia mecânica que está lá dentro. Ela só fica trocando de modalidade. Ora ela é cinética, ora ela é potencial. Ora ela é cinética, ora ela é potencial. Tá? E assim a coisa caminha forever and ever. Tudo bem? Beleza. Espera aí que tem pergunta. Eu entendi que a aceleração vai ser máxima nas extremidades, olhando para a fórmula quando isolamos. Sim, sim. Mas não sei se ficou claro. Tá, o que não ficou tão claro? Vamos ver aqui o que eu posso fazer para te ajudar. Você não entendeu por que a aceleração varia?
É isso? Eu até entendido, mas tipo, eu pensei quando você falou, ela atua quando tá mudando a direção, né? Uhum. Não, ali ela sempre atua. Só tem um lugar que ela não tem aceleração. Quando é que o corpo não tem aceleração? Quando ele está aqui na origem, ó. Aqui ele não tem aceleração, porque não tem força. Então é assim, quando ele vai andando para a direita, deixa eu dar um zoom aqui de novo, peraí. Aí depois você pergunta de novo, ó. Tá vendo que conforme ele anda para a direita, tá vendo esse vetor aqui, ó? Imagina que esse vetor ele vai crescendo. Conforme você se afasta da origem, ele vai ficando maior. Só que esse vetor, por acaso, é o vetor da força resultante. Então, você tem um vetor aqui também de aceleração. Conforme o corpo se afasta da origem, o vetor aceleração cresce. Ele vai ficando maior, sacou? E aí, quando o corpo chega nesse ponto, o vetor está no talo, está super grande, né? E na volta a mesma coisa, né? É isso mesmo, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco isso vai ficar bem claro, porque eu vou mostrar um outro tipo de oscilador, que não é esse, mas aparece isso, tá? A gente vai discutir daqui a pouquinho. Tudo bem? Aí tem uma coisa, para a gente encerrar o oscilador horizontal, gente, tem uma coisa que eu quero falar para vocês aqui que é bem chata. Em alguns vestibulares, eles cobram a fórmula do período do oscilador. A dedução dessa fórmula é linda. Obviamente, eu não vou fazer. Porque ela é super comprida, é desnecessária. Mas a dedução, com o que a gente tem de física, a gente consegue deduzir a fórmula. Só que dá um trampo. E não, como o objetivo não é esse, né? Então, o período do oscilador é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. É isso aqui. O período do oscilador é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Por que os vestibulares gostam dessa fórmula? Porque eles podem fazer, como sempre fazem em outras áreas da física, aquele tipo de exercício comparativo. Então ele fala assim, olha, você tem dois osciladores. Um oscilador tem massa 1 kg e a constante da mola é tanto. O outro oscilador tem massa 10 kg e a constante é tanto. Qual a relação entre os períodos? Então, eles usam essa fórmula, na verdade, nem tanto para pedir para você calcular o período, mas para você perceber algumas questões. Por exemplo, quanto maior a massa do corpo, maior o período. O que isso quer dizer na prática? Que quanto mais pesado for o corpo, mais ele demora para fazer esse movimento. Ó. Quando o período é grande, é porque ele demora para oscilar. Se o corpo é leve, ele faz isso. Ó. Ele oscila mais rápido, em termos de massa, né? Tá? E outra coisa que afeta o período, que também era de se esperar, né? Por que a massa afetaria o período? Porque a força vai ter que empurrar um corpo. A força vai ter que empurrar um corpo. Se o corpo é pesado, é mais difícil dela empurrar. Então ele demora mais para oscilar. É essa a percepção que o vestibular quer que você tenha, galera. Não adianta nada você decorar a fórmula do período. Então, se o corpo é mais pesado, a força demora mais para agir nele. Então, ele demora mais para fazer a oscilação. Outra coisa que afeta é o fato da mola ser dura ou mole. Né? O que é uma mola de constante alta? Constante alta. É uma mola dura. Como assim dura, Dan? Você precisa fazer muita força para deformar ela. Isso que é uma mola dura. Ou se a mola é mole. Mola mole é boa. Mola mole. Mole. O que a gente vai perceber, né? A constante é inversamente proporcional ao período. Quer dizer, a raiz da constante, né, é inversamente proporcional ao período. Ou seja,
Se a mola for dura, o período é pequeno. Consegue captar isso? Se a mola for dura, o período é pequeno. O que significa isso? Ele oscila bem rápido, assim, ó. Porque a mola é dura. Então ela restaura rápido. Ela puxa rápido, puxa rápido, puxa rápido, puxa rápido. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Se a mola é frouxa, né? Se a mola tem uma constante pequena, o período é grande. Sacaram a ideia? Então, são essas percepções que os vestibulares gostam que vocês tenham. Coisa conceitual, sem muita conta, tá bom? Beleza até aqui. Perguntas? Perguntas? Bom, agora a gente vai trocar de oscilador. Eu vou mostrar para vocês um outro oscilador de massa-mola. Um outro oscilador massa-mola. Que é um oscilador mais difícil de aparecer no vestibular. Que é o oscilador vertical. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma mola e vai pendurá-la no teto. E aí, a gente vai, depois que pendurar ela no teto, a gente vai colocar um corpo e vai soltar o corpo e deixar ele balançar. E vai deixar ele balançar. E vai ver como é que ali acontece. Por que esse oscilador é mais complicado? Porque quando a gente olha para esse que você está vendo na tela, esse oscilador só tem uma força agindo no corpo, que é elástica. Porque o peso anula com a normal. Ele está num plano horizontal, né? Então o peso anula com a normal. Tá certo? Quando você pendura o corpo, você tem o peso agindo e a força elástica agindo. Então a gente vai mostrar, esse daqui é melhor mostrar no simulador, porque desenhar ele é mais complexo, tá? E também, além de ser complexo, é mais difícil de entender, beleza? Então eu vou abrir aqui o simulador para a gente poder fazer junto, tá? Bom, tá aqui. Então aqui nós temos um oscilador massa-mola, tá? Eu não vou usar tudo, porque a gente não está interessado em algumas coisas aqui que são meio... Enfim. Então, ó, aqui eu tenho duas molas, tá? Eu posso regular a constante da mola, tá? Eu vou colocar um valor qualquer aqui, depois a gente mexe nela, tá? Para ver o que acontece com o período. Deixa eu colocar em tela cheia isso aqui. Pronto, fica melhor. Tá, aqui eu tenho a gravidade. Eu tenho a gravidade. Tá? Que pode ser maior ou menor. Eu vou deixar ela aqui. Aqui tem o amortecimento. O amortecimento é basicamente um elemento que dissiparia a energia. Né? A gente sabe que, na prática, se você botar um negócio para oscilar, uma hora ele vai parar. Por quê? Porque o processo de oscilação, na vida real, ele ocorre com perda de energia. Então, a gente vai fazer com que não exista amortecimento. Então, é um sistema ideal. Tá? Aqui você tem a linha do comprimento da mola relaxada. Tá vendo? Ó? Aí eu vou pendurar um corpo. Vou pendurar um corpo de massa grande. Soltei. Deixa eu colocar ele no normal primeiro. Ó. Tá aí. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo medir o período aqui. Ah, esse aqui eu não consigo medir o período. Tá. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui uma posição de equilíbrio. Ó. O que você tem que olhar para esse corpo e observar? Esse corpo ele está indo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ó. Você tem duas forças agindo nele. O peso, ele está sempre para baixo. Ele está sempre para baixo. Não interessa se o corpo está mais para cima, se o corpo está mais para cá, o peso está sempre apontando para a terra. Só que a força elástica não. Ó, a força elástica não. Tem hora que ela empurra, ó. Aqui ela puxa. Puxa. Empurra. Então, aqui é muito mais complicado do que o outro. Por isso que o vestibular também não pede muito, tá?
Vamos colocar os vetores para a gente observar isso. Vou tirar essa régua daqui. Aqui. Vamos lá. Colocar aqui o comprimento. Eu quero tirar essa força resultante aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Ué? Por quê? Tá bom, então. Então vai, seu chato. Pronto. Põe para oscilar. Tá. Ó. Então aqui é uma parte do programa que você vai ver só o vetor. Então essa linha verde que você está vendo aí é um vetor deslocamento. Ó. Vetor deslocamento. Vendo? Ó? Ele está medindo o vetor deslocamento sempre em relação à posição de origem. Tá vendo? Ó? Aqui. Tá. Agora eu vou colocar o vetor aceleração. Aliás, peso. Coloca o peso primeiro. Então agora tira o vetor deslocamento. Olha como é que o vetor peso está atuando. Sempre para baixo. Agora eu vou colocar a força da mola. Ó. Ó. Tá vendo? Você percebe que a força da mola varia. Quando ela está esticada, ela é deformada muito, ó, ou no lento, ó. Olha lá. À medida que ela vai relaxando, a força elástica diminui. Aí o peso está sempre lá, ó. Beleza? Com as duas, você tem uma resultante. O que acontece? A resultante, ora está apontando para cima, ora está apontando para baixo. Ó. Ora está apontando para cima, quando a força elástica fica grandona, ó, ela supera o peso, a resultante vai para cima. Vamos colocar a resultante agora, ó. Ó. No final das contas, embora tenham duas forças agindo, o movimento é um movimento de oscilação. Por quê? Porque ele tem uma força restauradora. Só que é mais difícil de pensar na força restauradora, tá? Beleza? Agora vamos ver a energia disso aqui. Puta, aqui o bicho pega, velho. Aqui o bicho pega. Vamos trocar. Vamos para energia. Aqui. Nossa, calma, Danilo. Vocês já perceberam, como vocês perceberam, eu já estava me divertindo aqui antes da aula, né? Deixa eu brincar um pouquinho aqui. Até perdi um pouco a hora da aula. Eu trazei uns 3 minutos aqui. Vai. Então, aqui o que acontece? Eu tenho aqui um gráfico, ó. Vai. Independente da massa que você vai colocar, a mola sempre vai subir. Ó. Aqui, ó. O que acontece, na verdade, né? Vamos dar uma zoomzeira aqui, peraí. Opa, perdão, gente. Desfiz a tela cheia. Vamos colocar duas massas, vai. Coloca uma aqui. Apaga aqui. Vamos colocar uma aqui e outra aqui. Olha o que acontece, ó. Você vai perceber que o período muda. Tá vendo, ó? Com uma massa menor, o período é menor, ó. Ela oscila mais rápido, ó. Tá? E a amplitude muda. Isso muda. Porque, obviamente, se você coloca uma massa maior, ela vai deformar mais. Só que a hora que ela volta no pau também. Ela está super deformada, né? Com a massinha menor, ele oscila mais rápido. Né? Esse tipo de coisa realmente é muito mais fácil você olhar, né? Você vai observando e vai entendendo a fórmula. Tá? Então, pensa naquela fórmula. Período é 2π raiz de m sobre k. Olha lá. Massa menor, você tem um período menor. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso trocar isso aqui. Vamos colocar dois corpos de mesma massa, só que vamos mexer na constante.
Vamos deixar uma mola bem dura e uma outra mola bem mole. Tá? Ó, você viu que a mola até ficou grossa aqui, ó. Ó. Ah, eu quero botar na mesma... Eu queria botar outra massa. Será que eu consigo aqui? Não consigo. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Coloca 100 em 100, né? Será que dá para colocar as duas de 100? Não sei se dá, deixa eu ver. Eu não sei se dá 100, 150. De um lado e 100 do outro. Será que essa daqui... Ah, tá, boa. É mesmo, né? Zé. Vamos colocar 100 em 100, ó. Só que vamos meter uma mola mole e uma mola grande. Uma mola dura. Então, bota lá um de 100. Tum. Olha lá, tá vendo que ele demora para oscilar. Agora, olha esse aqui, ó. Ó como ele é mais rápido, ó. Ó. Tá vendo? Então, quer dizer, isso de fato vai mostrando que a constante elástica é inversamente proporcional ao período. Ó. Se a mola é dura, constante alta, ele oscila mais rápido. Tá? E a amplitude acaba mudando também, né? Ó. A amplitude acaba mudando por conta da constante elástica. Então é bem mais complicado, né? Qual é a parte interessante do sistema que a gente está observando? A energia. A energia. Então, deixa eu trocar aqui. Qualquer coisa me chama de novo aqui, tá? Perguntou o negócio da mola, do peso. Ó, aqui o que a gente tem? Você tem um gráfico com energia cinética, energia potencial gravitacional, porque na medida em que você puser o corpo aqui, ó, percebe que existe uma energia potencial gravitacional. Aqui é a altura zero, ó. Olha que interessante aqui, gente. Se você abaixar um pouquinho, ó, a energia fica negativa, ó, a potencial. Ó. Porque em relação ao zero, ela está aqui, ó. Beleza. Ó. Aí tem essa outra aqui, que é a energia potencial elástica, ó. Ó. Então eu vou soltar agora. Aí você vai ver o que vai acontecer. Olha que loucura. Nossa senhora, a mola ficou tão dura. Peraí, calma. Calma aí que o simulador é muito realista. Pronto. Vixe, peraí. Bugou total aqui, eu destruí o brinquedo. Peraí. Pronto, vai. Muita calma nessa hora. Sou eu que controlo isso, ó. Então eu quero saber, ó, eu vou esticar o quanto eu quiser. Por exemplo, vai, estiquei aqui. Soltei, ó, pronto. Aqui. Energia cinética. Ah, tá com amortecimento aqui, peraí. Eu não quero amortecimento, desculpa aí. Ele foi parando, vocês viram, né? Ó. Tá vendo que tem aqui, ó, energia dissipada? Tá vendo essa energia aqui, ó? Ela é energia dissipada. É a energia que vai do amortecimento. Se eu colocar um amortecimento, a gente vai perceber que essa energia aqui vai começar a aparecer. Percebe que a energia total do sistema, ela é constante, ó. Ela só fica trocando. Trocando, ó. Tá? Agora eu vou colocar o amortecimento. Olha que legal. Ó. Ó a energia dissipada crescendo, ó. Só vai sobrar uma energia, gente. Que é a potencial, ó. Tanto a gravitacional, que a mola ele tá suspenso ainda, ó, como a elástica, porque a corda está um pouco esticada, tá? A energia nesse caso é perdida de que forma? Atrito com ar, né? Atrito.
É o atrito que vai perdendo ela. Então, no fundo, o oscilador, ele tem uma energia dele, esse oscilador. Quando eu faço isso, ó, eu estou dando mais energia, ó. Olha o trabalho que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, o trabalho. Solta. Ó. O oscilador vai gastar toda a energia que eu dei para ele, ó. Toda a energia que eu dei para ele, ele gastou. E ele vai continuar com a mesma energia, olha lá. Doideira totale. Beleza? Deu para entender? Esse é um outro oscilador. O nosso terceiro oscilador é o pêndulo. Então, a gente vai voltar para os slides. Eu vou falar um pouquinho da força restauradora no pêndulo e a gente volta para o simulador, tá? E aí encerramos a parte de teoria do estudo desses osciladores. Depois eu vou fazer exercício. Depois a gente vai pegar isso aí e fazer exercício, tá bom? Então, peraí que eu vou trocar aqui a tela. Bom, voltamos aqui para os nossos slides para a gente falar um pouquinho do pêndulo. O pêndulo é um oscilador um pouquinho mais fácil de analisar. Então, ele tem uma chance também boa de cair. Quando cai o oscilador, né? Geralmente é massa-mola horizontal ou pêndulo. Vamos entender um pouquinho qual é a ideia do pêndulo. Então, a história é a seguinte. Você imagina que você tem um corpo, né? E esse corpo ele vai ser fixo a uma corda. Tá? E você vai deixar o corpo pendurado. Então, tá vendo esse zero aqui, ó? Isso aqui é a posição onde o corpo estaria parado aqui. Então, isso que seria a nossa posição de equilíbrio. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Então, aqui está o teto, tá? O nosso corpo, ele foi suspenso, ele foi pendurado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou erguer essa corda num certo ângulo. Tá? E quando eu fizer isto, eu estou elevando o corpo a uma altura H em relação ao ponto mais baixo dele. Que nós sabemos que ele vai começar a oscilar. Né? Aqui, obviamente, nós estamos de novo considerando um sistema conservativo. Então, ele oscila. Tá? Vamos chamar aqui de ponto A, ponto B e ponto C. Tá? Aqui a gente vai fazer uma transposição, mas a ideia continua sendo a mesma. Quando você ergue o corpo, você deu energia potencial para o corpo. Então, ó, em A e C, são os pontos onde você tem uma energia potencial que é dada por mgh. Onde este H pode muito bem ser chamado de amplitude. Né? Então, a gente pode fazer até assim, ó, para ficar mais parecido com aquele outro. Ó, chama isso aqui de A de amplitude e isso aqui de A de amplitude. Então, fica mgA. Tá? Conforme o corpo vai oscilando, ele vai por exemplo, quando ele vai de A para B, ele vai perdendo potencial e ganhando cinética. Né? Então, no ponto B, eu posso escrever assim, ó. Toda a energia mecânica encontra-se na forma de cinética. A forma de mv² sobre 2. Sobre 2. Tá? Só alguns detalhes, tá, gente? Que assim,
Para que esse movimento seja harmônico, é como sempre, né? Tem aquelas questões de experimento. O que torna um gás ideal, um gás real, todas aquelas coisas que vocês estão cansados de ouvir. Aqui, para que esse movimento seja harmônico, é preciso que esse ângulo seja bem pequenininho na vida real. Tá? Quando você vai botar um corpo para oscilar, é importante que o movimento seja pequeno, o ângulo. Por quê? Porque essa corda não pode deformar. Se você faz um movimento muito brusco de pêndulo, pode ser que a corda chegue lá em cima e ela entorte. E a gente não quer isso. Então também tem uma série de restrições para esse movimento ser considerado harmônico, tá? Mas só para citar. Beleza? Quem é a força restauradora? Quem é a força restauradora? Vamos falar dela um pouquinho? Ó, tenta imaginar o seguinte. Aqui tem o ponto de equilíbrio, né? E vamos pegar o corpo aqui, vai, num ponto qualquer. Então, aqui. Você percebe que o movimento dele é um arco, né? Ele é um arco. Tá? Aqui tem um ângulo θ. Uhum. Quais são as forças que estão atuando nessa criança? Bom, você tem atração, e tem a força-peso. Espera aí. E tem a força-peso. Tá. Só que o movimento é um movimento circular. O movimento é um movimento circular. Tudo bem que ele não vai fazer uma circunferência inteira, mas é um arco de circunferência. Então é o seguinte, galera. Se o movimento é circular, eu tenho que ter uma centrípeta. Como é que a gente vai achar essa centrípeta? Eu tenho que decompor o peso. Eu vou decompor o peso da seguinte maneira, ó. Eu vou traçar aqui uma tangente e uma perpendicular aqui, ó. Opa. E eu vou decompor o peso numa componente Px, que traz o corpo para baixo, arrasta o corpo para baixo, e uma Py que joga o corpo para fora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Quem vocês acham que é maior? Espera aí. Tração ou Py? Quem é maior? Tração ou Py? Ganhei? Hahaha, ganhei. Para pensar o seguinte. Se o movimento é circular, eu não tenho que ter uma força sempre apontando para o centro. Eu tenho que ter uma força sempre apontando para o centro. Então, tem uma parte do peso que quer puxar ele para fora. E uma outra parte que arrasta ele pela curva. Então, a força centrípeta, ela tem que ser a tração menos o Py. Tá? A força centrípeta tem que ser a tração menos o Py. Portanto, a tração tem que ser maior que o Py. Senão a corda estoura. Se a tração não for maior que o Py, a corda estoura e o corpo vai embora. Tá, mas essas forças não são a restauradora. Esta força aqui é a restauradora. E eu posso provar para vocês por que ela é uma força restauradora. Porque ela está sempre apontando para cá, ó.
Quando o corpo estiver aqui, ó, nessa outra parte da posição, você vai ter de novo um PX para cá, um PY tentando puxar ele para fora, e uma tração. A ideia é a mesma. Beleza? Essa é a força. E uma coisa importante, né? Essa força PI, PX aqui, eu consigo calcular ela. Eu consigo calcular a força. Por quê? Tá vendo esse ângulo θ aqui, ó? Tá vendo esse ângulo θ? Esse ângulo θ é o mesmo ângulo que tá aqui, ó. É o ângulo θ. Agora presta atenção. O PX e o PY são catetos de um triângulo. Eles são componentes do peso. Se eu trouxer o PX para cá, ó, ele vira cateto oposto ao θ. Então eu vou dizer que o PX é PC no θ. O PX é igual a P seno θ. Olha que interessante. Quando o θ é grande, ou seja, quando o corpo está muito para cima, o seno de θ também é grande. Né? Quanto maior é o θ, maior é o seno do θ. Então, isso aqui funciona como se fosse, pelo amor de Deus, como se fosse a força elástica no oscilador horizontal. Quanto mais longe ele está da posição de equilíbrio, maior é o PX. À medida que ele vem se aproximando, o PX vai diminuindo. Quando chega aqui, não tem PX, né? O peso está todo para baixo. Então, o PX ele fica fazendo isso, aumenta, diminui. Aumenta, diminui. Aumenta, diminui. Ou seja, a aceleração também muda, né? Aumenta, diminui. A gente vai mostrar isso no simulador, tá? Beleza? Outro mal necessário. Qual é o período do pêndulo? Período. 2π raiz quadrada de L sobre G. Muita hora nessa calma. Quem é L, Dan? É o tamanho da corda. É o comprimento da corda. O comprimento da corda afeta o período. Pode perceber, ó, tá na fórmula. Quanto maior o tamanho da corda, maior é o período. Ou seja, quando a corda é comprida, o pêndulo faz isso, ó. Vom, vom. Isso quando a corda é comprida. Quando a corda é comprida, ele fica fazendo isso, demora. Quando a corda é curta, ele faz isso, ó. Lim, 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 lim. Ele oscila bem rápido, tá? Então, é outra coisa que você tem que pegar. Não adianta você saber a fórmula. E a gravidade interfere, né? A gente imaginaria que a gravidade interfere. Por quê? Porque a força restauradora é uma componente do peso. Então, tem gravidade aqui. O que a gente pode esperar? Quando a gravidade é grande, então, se eu estou num planeta que tem uma gravidade grande, quanto maior a gravidade, menor o período. Ou seja, na gravidade grande, ele oscila rápido. Ele oscila rápido. Se eu vou para um planeta onde a gravidade é pequena, e não vamos supor, não vou para o planeta, mas eu vou para a Lua. A Lua tem uma gravidade bem menor que a Terra. Então, se a gravidade é menor, o pêndulo vai fazer isso aqui, ó. Ele vai demorar mais para oscilar. Faz sentido, né? O planeta está puxando menos o pêndulo por conta da gravidade, ele puxa menos. Então, ele demora mais para descer e subir. Descer e subir. Descer e subir. Faz todo sentido, embora seja difícil, né? Tá? Tudo bem? Podem tirar print, por favor. A gente vai agora para o simulador para olhar isso também, tá? E aí a gente fecha a teoria dos osciladores, beleza? Vai tirar print aí, não esquece.
Então, estamos aqui diante do pêndulo. Tá aqui, pêndulo. Então, eu posso regular o comprimento do pêndulo. Vou diminuir um pouquinho o pêndulo, vai. Aqui, ó. Aqui, comprimento. Aqui tem a massa de 1 kg. Né? Gravidade está igual da Terra, sem atrito. Então, sistema conservativo. Tá? Beleza? Bom, vamos colocar ele para oscilar. Então, eu vou escolher um ângulo. Claro que quanto mais eu levanto o pêndulo, mais energia eu estou dando para ele. Né? Eu vou levantar ele bastante, vai. Embora não possa, vou levantar bastante, foda-se. 60 graus. Então, aqui, nesse ponto, a força restauradora é P seno de 60. P seno de 60. Tá? Lembrar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá. Aí eu vou soltar o trem. Soltei. Pronto. Ó. P seno de 60. Percebe que, à medida que ele vai descendo, o ângulo vai diminuindo. Ó. Então, a força restauradora diminui. Para que o movimento seja harmônico, a força restauradora tem que ter essa relação com a deformação. Então, é por isso que a pergunta que fizeram, mas todo movimento que oscila é MHS? Não. Esses que a gente está estudando é. Tá? Se você me perguntar o que oscila que não está em MHS, eu vou te dizer, não sei. Não sei. Tá? Você pode ter ondas que oscilam não nessa forma, enfim. Tá? Mas coisas mecânicas, não. Você tem oscilações, por exemplo, que tem amortecimento. Né? Se você botar um amortecimento aqui, já não é mais um MHS. Então tem que ser um sistema conservativo, né? Tem toda essa paranauê aí. Beleza, então vou continuar aqui. Tá. Agora eu vou colocar o vetor aceleração. Bora lá. Ó. Olha como que a aceleração varia, gente. Ó. É muito doido. É muito doido. E a velocidade, né? A velocidade. Ó. Tira a aceleração agora. Tira. Ó. A velocidade vai diminuindo. Aumenta. Diminui. 0. Né? Cronômetro. Vamos medir o período? Ó. Vamos medir o período. Olha lá. Metade de uma oscilação, 3/4. Agora uma oscilação completa. Pum. 1,523. Agora, vamos aumentar o comprimento do fio? E vamos medir o período? Ó, já aumentou o período, ó. Tinha dado 1,5, ó. Agora deu 1,9, tá vendo? Tá? Tá, agora guarda esse número, ó, 1,9, né? Agora eu vou mudar a massa. Presta atenção o que vai acontecer se eu mudar a massa. Mudei a massa. Olha! Perceberam? Percebeu que não mudou o período? O período não depende da massa. Ele depende da gravidade e não da massa. É diferente do sistema de massa-mola. Lembra da fórmula? Aqui é 2π raiz de L sobre G. Então, isso é uma pegadinha de vestibular, tá?
não importa que as massas sejam diferentes. A questão é a gravidade. Quer ver? Ó, vamos mudar a gravidade agora, vai. Mudei. Eu aumentei a gravidade, hein? Então, acho que o período vai ficar menor. Vai oscilar mais rápido, né? Ó. Ó lá, diminuiu, tá vendo? Diminuiu. Numa gravidade maior, ele oscila mais rápido. Tudo bem? Beleza? E para finalizar, moçada, a energia, né? Vamos mexer com a energia dele agora. Deixa eu tirar aqui, medir o período. Tira aqui a velocidade, também que eu não quero mais. Gráfico de energia. Olha lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a escala do gráfico. Fica mais fácil de entender. Ó. Pronto. Então, ó, energia potencial vira cinética, que vira potencial, que vira cinética. Olha lá. Oscila, oscila. Tá? Aqui está travada a energia dissipada, ó, porque eu não tenho atrito. Ó. Agora, vamos botar um atritinho aqui, ó. Bota um atritinho. Olha lá. Olha lá a dissipação de energia. Olha o trabalho do atrito. Olha o trabalho do atrito. Tá vendo? Ele perdendo, tirando energia do sistema. Ele vai tirar toda a energia do sistema. Ou seja, ele vai parar no ponto mais baixo. Tá? É que está demorando, por quê? Porque eu botei pouco atrito. Então, o que significa, né? Como não tem muito atrito, ele vai precisar dar muito mais oscilações para conseguir tirar essa energia do pêndulo. Tá? Posso aumentar um pouco o atrito, vai, também. Pronto. Olha lá. Tá? Aumentei o atrito. Acabou. Acabou. Tudo bem? É isso, galera. Oscilamos, oscilamos, oscilamos e chegamos então aqui ao final. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Acredito que as dúvidas vão surgir mesmo nos exercícios, né? O que a gente vai fazer então, na próxima sequência, é os exercícios de sala, tá bom?